Glória a Deus. Estamos aqui hoje por causa dele. E tudo é por ele. Tudo foi feito por ele. É o nome que está sobre todo nome. Amém? Glória a Deus, igreja linda. Amém. Como eu estou feliz hoje estando aqui, tendo essa oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Eu queria começar fazendo uma oração, mas o Espírito Santo pediu que eu começasse de uma forma diferente. Até vou pedir hoje para que os meus irmãos de 12, todos os pastores aqui presentes, estejam intercedendo pela ministração, porque eu vou falar sobre famílias. É algo muito forte no mundo espiritual. E eu peço a intercessão dos meus maninhos, de todos os pastores, dos líderes de célula, que estejam ministrando por mim. Amém? Que estejam intercedendo por mim. Vamos ficar em pé? Eu vou pedir para você dar a sua mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos formar uma unidade. Eu quero começar de uma forma diferente. Vamos começar pedindo perdão a Deus? Quem sabe, nós até pensamos em pedir perdão essa semana por algo que nós fizemos, mas a vida está tão corrida que de repente a gente se esquece. Às vezes a gente esquece de pedir perdão a Deus por algum ato que nós cometemos falho. Podemos ter ofendido alguém da nossa família, podemos ter ofendido o cônjuge, um filho, um colega de trabalho. A gente pode essa semana ter saído da rota. Podemos ter cometido um ou dois ou alguns pecados. Se você sente agora a necessidade que eu estou sentindo, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração sincera a Deus. Coloque a tua vida diante de Deus. Peça perdão. Peça perdão ao Espírito Santo. Peça perdão ao Senhor nesse momento pelas tuas falhas. Peça ao Espírito Santo a ajuda para que o teu arrependimento ele possa ser um arrependimento genuíno e verdadeiro. Para que o Espírito Santo possa ajudar você num compromisso com o Senhor, num compromisso com o Pai. Pai querido e Pai amado, eu apresento, Senhor Deus, apresento aqui a tua igreja, a igreja que se chama pelo teu nome, Senhor Deus. Estamos aqui, Pai, em uma só pessoa, em uma só carne. Estamos aqui, Senhor Deus, como igreja. Estamos em unidade de espírito, Senhor Deus. Pai, atenta para cada coração que nesse momento, Senhor Deus, se move pedindo perdão pelos nossos pecados. Deus, perdoe as nossas iniquidades. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua compaixão pelas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós não merecemos estar aqui, Senhor. Se estamos aqui respirando, Pai, é porque é pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor Deus. Pai, nós temos que reconhecer que a tua mão está presente em nossas vidas. Nós temos que dar esse valor, Senhor. Pai, atenta para a tua igreja, Senhor Deus. Perdoe os nossos pecados essa semana. Nos purifique, Senhor Deus. Espírito Santo, eu chamo a tua presença neste lugar. Venha com o teu avivamento. Que nós possamos agora, a partir desse momento, sentir a tua brisa leve e suave neste lugar. O teu sopro sobre nós, Espírito Santo de Deus, trazendo a tua unção sobre as nossas vidas. Abrindo, Senhor Deus, todo o nosso entendimento. Derrama sede sobre a igreja. Pai, derrama sede sobre a palavra. Que tenhamos, Pai, sejamos cristãos verdadeiros. Aqueles que leem a palavra do Senhor. Aqueles que leem a Bíblia, Senhor Deus. Aqueles que querem viver o Evangelho verdadeiro e genuíno, Senhor Deus. Pai, olha para aquele pai que queira ser melhor agora. Olha, Senhor Deus, para aquela mãe que queira ser uma melhor esposa, que queira ser uma melhor mãe. Olha, Senhor Deus, para aquela família que nesse momento, Senhor Deus, se entrega a Ti para ser uma família justificada pela Tua palavra. Pai, nós nos arrependemos e pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos purifica nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Podemos nos sentar. Eu quero, antes de fazer a introdução da palavra, não precisa você abrir agora o texto. Aqui no livro de Neemias 8:10, a palavra diz assim, ó: disse-lhes mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si.
porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra ela fala aqui muito claramente, e eu interpreto, eu pedi a revelação desse texto, e eu me alegro porque Deus aqui fala assim: olha, meu filho, viva intensamente a tua vida. Viva cada momento, cada segundo da tua vida com a maior intensidade possível. Coma das gorduras e beba das doçuras. E ainda, essas gorduras e essa doçura é a minha palavra no teu coração. É o evangelho na tua vida. E Deus ainda pede para que a gente experimente e que a gente também separe porções para aquelas pessoas que não têm preparado nada para si. Isso significa que se você está comendo da gordura e bebendo da doçura, e Deus manda você preparar, é porque Deus está dizendo para você que vai sobrar. Deus está dizendo que você terá em abundância, que você poderá repartir. Mas eu também fiquei pensando sobre esse texto, fiquei refletindo, e me perguntei, mas quando as pessoas não querem receber? Quando as pessoas estão desperdiçando? Quando nós desperdiçamos o que Deus tem colocado na nossa vida, ou de repente nós não valorizamos aquilo que nós temos. Quando nós temos essa atitude? Eu te faço uma pergunta, igreja. Qual a expectativa do teu coração hoje ao vir ao culto, a vir aqui para a igreja? Você veio simplesmente para cumprir um ritual, ou para dizer para alguém, ou para o seu cônjuge, ou para a sua família: olha, eu estou indo para a igreja. Ou você teve uma expectativa realmente no seu coração de vir aqui realmente receber a palavra de Deus? Qual é a expectativa do teu coração? Por que você veio? Eu pergunto, a palavra da semana passada, qual a expectativa do teu coração em relação a ela? Você ainda lembra o que o apóstolo Edmilson ministrou? O apóstolo Edmilson ministrou perguntando se você é escravo e o quanto você é liberto. Mas essa palavra, ela continua falando com você na segunda, na terça, na quarta-feira? Ou chegou na terça ou na quarta-feira a gente já se esqueceu? Essa palavra que eu estou começando a ministrar aqui, será que na segunda-feira você já vai ter esquecido? Qual a expectativa do teu coração? O quanto você quer comer dessa gordura e beber dessa doçura? O quanto você quer repartir para aqueles que não têm nada, que não prepararam nada? Eu faço essa pergunta, porque existe aqui uma indagação do texto que nós vamos ler a seguir, que fala, que reflete, quando nós não estamos valorizando aquilo que a gente recebe. Quando nós recebemos, quando nós apenas a gente vem para a igreja, nós escutamos a palavra, mas nós não ouvimos a palavra. Eu quero colocar aqui, se tiver preparado, está aqui uma pequena mensagem. É um texto, não é um texto, é um vídeo bastante conhecido. Mas eu quero chamar a nossa atenção para esse texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Salva de palmas ao Senhor, que o Evangelho está alcançando o mundo. Mas eu me pergunto, qual a diferença deles para nós?
essa cena ela é emocionante porque a gente vê que essas pessoas experimentaram da gordura e da doçura e eles querem mais e mais. Eles foram impactados com o Evangelho, com a palavra de Deus. E por que nós, ocidentais, nós não temos essa sede? Por que nós não tratamos a palavra dessa forma? Porque muitas vezes nós ouvimos, estamos aqui no banco da igreja. E será que nós estamos realmente vivendo o verdadeiro Evangelho? Será que nós hoje temos o verdadeiro compromisso de viver a palavra de Deus? Eu separei um texto, agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, versículo 6. O texto, ele nos indaga, ele nos leva à reflexão, dizendo o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Eu fiquei refletindo e fiquei imaginando, porque Jesus aqui nesse texto, ele usa uma figura de linguagem, onde ele pega a figura do cão, do cachorro, que não é esse cachorro doméstico, e pega a figura do porco, que é um animal considerado pela cultura judaica, um animal imundo, e ele faz essa comparação. E Jesus faz uma reflexão ali, indagando: olha, vamos parar de levar as coisas santas, vamos parar de dar as coisas santas, porque tem um grupo de pessoas que não estão valorizando o que estão recebendo, eles estão desperdiçando isso. E eu fiquei me questionando, ao ver essa imagem dos chineses recebendo a Bíblia, e eu fiquei refletindo sobre esse texto e fiquei me perguntando, até que ponto nós estamos jogando as nossas pérolas aos porcos? Até que ponto nós estamos levando o nosso Evangelho às pessoas que precisam e nós estamos querendo realmente viver o Evangelho? Até que ponto? Porque Jesus, ele faz aqui uma indagação. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que Jesus poderia... Eu sei que Jesus, pela sua infinita misericórdia, que Deus pela sua misericórdia, mas se de repente fosse uma visão humana, talvez será que o meu pastor pudesse olhar assim para mim e dizer: eu ministro a ele, eu ministro aqui para o pastor Marcelo, eu sempre estou falando a mesma coisa para ele, eu estou sempre ministrando a mesma palavra, e o pastor Marcelo não muda. Chega o líder de célula e está ministrando, vem ministrando a mesma palavra para você, vem o pastor, fala a mesma coisa. Às vezes está faltando um anjo magnífico em poder, com aquela espada de fogo desembainhada, com aquelas vestes brancas reluzentes, chegar na minha frente para poder falar a mesma coisa. Será que vai ser necessário? Será que é preciso? Quantas vezes que eu estou sentado, ouvindo a palavra de Deus, e realmente eu estou assumindo um compromisso comigo? Por isso que eu quero levar essa reflexão de hoje, porque eu falei no começo que eu vou falar sobre famílias, porque eu enxergo a família como o primeiro lugar que nós devemos realmente começar a viver o Evangelho. Porque dentro da nossa casa, por mais que a gente possa se esforçar, se eu quiser colocar máscaras, a minha máscara um dia vai cair. A minha máscara um dia ela cai. E é dentro de casa, é que a nossa esposa, é que os nossos familiares, é que o marido, é que sabe quem realmente nós somos e o que nós queremos fazer, e se realmente a gente quer viver o Evangelho. Porque é dentro de casa que nós somos capacitados, somos forjados, somos afrontados também, mas é ali o nosso exercício da fé, para que nós possamos ser cada vez pessoas melhores, de caráter reto, para podermos estar fora de casa, representando a glória do Senhor sobre a nossa vida. Para que as pessoas possam enxergar na minha vida e na sua vida a palavra dEle, a glória de Deus,
e eu estar vivendo de uma forma tão abundante que eu estou comendo a gordura, bebendo a doçura e ainda estou separando porções para aqueles que não prepararam nada. Eu quero que o meu pastor tenha a sensação de que ministre na minha vida e que ele não esteja jogando as pérolas aos porcos. Eu quero ter essa sensação. Eu quero que a igreja, eu quero que você que está ouvindo essa palavra comece a refletir sobre isso e também tenha a mesma sensação. Você é um canal de Deus e você foi despertado pelo Evangelho e você não deixará jamais essa palavra de vida morrer no seu coração. Amém, igreja? Amém? Queridos, aqui no texto de Efésios, aqui diz o seguinte: assim deve, Efésios 5:28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E tem um texto que também fala assim, que aquele marido que não cuida bem da sua esposa, até as suas orações são impedidas de chegar no céu. Eu quero fazer uma pergunta: o quanto nós estamos levando o Evangelho para dentro de casa? Eu quero perguntar aqui a nós que somos maridos, que já somos homens casados: o que você tem feito no dia a dia? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem levado esse Evangelho para dentro da tua casa e você tem honrado a sua mulher? Você, marido, hoje já falou uma palavra de carinho para ela? Marido, você já olhou para a sua esposa hoje? Deu um beijo, um abraço? Você teve coragem? Você está desatado para olhar nos olhos dela e dizer: eu te amo? Marido, como você vê a sua esposa hoje? Você faz por onde que ela seja a alegria da tua casa? Que ela seja essa videira frutífera? Cadê tuas palavras de carinho? Cadê tuas palavras de atenção? Como você tem cuidado dela? A palavra ela é muito clara, é muito digna, e ela nos fala: marido, cuida bem da tua esposa. Se você amar a tua esposa, você está amando a você mesmo. E os nossos lares precisam ser preenchidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Aqui também fala, no livro de Efésios, fala: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E aqui no livro de Provérbios 14:1, se você quiser anotar, vem dizendo assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Eu também quero fazer uma pergunta sobre o Evangelho que nós estamos levando para casa, sobre as esposas. Pensava que ia sobrar só para os maridos, né? Mulher, esposa, a palavra é muito clara. Lá na década de 70, infelizmente, esse movimento feminista que aconteceu lá fez muito mais mal do que bem. O diabo conseguiu entrar nesse meio e distorcer a nossa sociedade. E a gente percebe o quanto as mulheres hoje têm dificuldade de entender a submissão ao seu marido. De entender que a submissão dela não é ser capacho do seu marido. Que a submissão da esposa é andar ao lado do seu marido. A missão do seu marido é a tua. A mulher sábia, ela levanta o lar, ela edifica o lar. A palavra é muito clara, porque a palavra também diz, através do homem, que o homem é o sacerdote da casa e que Deus está interessado em derramar a bênção naquele lar através da figura masculina, através da figura do homem, porque ele é o sacerdote. Mas nós sabemos que a mulher é a maior fonte de equilíbrio de uma casa, de um lar. Esposas, ouça uma coisa: se o teu marido estiver cansado, uma palavra tua de sabedoria faz o teu marido andar mais 10 quilômetros depois de cansado. Acredite nisso. A mulher sábia, ela edifica o lar porque ela traz o equilíbrio.
A mulher sábia, aquela que ainda, que eu tenho certeza que está acontecendo aqui, ainda que coloca um bilhete para você quando você vai viajar, deixa aquele bilhete na sua mala. Aquela esposa que fala para você que te aguarda quando você voltar de viagem. Isso eu sei que acontece aqui, direto. Não é, mulheres? Amém. É pela fé, amém. Glória a Deus. Esposas, a mulher é uma fonte de equilíbrio tão grande dentro de uma casa, dentro da sua sabedoria, que eu quero até dar aqui, até pedir para fazer uma lição de casa. Eu vou pedir para o marido e para a mulher. Chegue na sua casa, marido, se você lembrar, abraça sua esposa hoje na frente dos seus filhos. Dá um abraço bem apertado, com aquele sorriso, e dá um beijo nela. Se o marido esquecer, a esposa pode fazer isso. Eu quero que vocês olhem para os olhos dos filhos de vocês. Vocês vão ver, vocês vão registrar uma imagem fotográfica aqui no subconsciente inesquecível. Os olhos dos seus filhos vão brilhar, porque vocês estão dizendo: aqui é um lugar seguro para você. Aqui é um lugar estável para você. Aqui é para você sentir segurança. Por isso que eu falo, nós não podemos jogar as pérolas aos porcos. Nós temos que viver esse evangelho. Não adianta nós ficarmos sentados aqui e não levarmos o evangelho para dentro de casa e fortalecer o nosso ambiente, a nossa casa. Nós podemos às vezes questionar, falar: pastor, o senhor está falando tudo isso, é tudo muito bonito, realmente está aqui, pastor, está na palavra de Deus, é verdade. Mas pastor, eu não vivi nada disso. Eu vim de um lar destruído. Meu pai e minha mãe já eram separados. Pastor, o meu pai não me dizia nem bom dia, meu pai só me dava coice. Eu vim de uma família onde minha mãe não tinha expressão de carinho, minha mãe não conversou comigo sobre sexo. Eu não recebi nada disso, pastor. Mas eu estou falando para você, por isso que você está aqui. É por isso que aquelas pessoas aqui naquela imagem ficaram daquele jeito. Porque eles têm o evangelho, eles conhecem a palavra. E nós estamos aqui para realmente receber a palavra, para receber a boa nova do evangelho, para levarmos esse evangelho para dentro das nossas casas, e nós não ficarmos nos escondendo atrás de cortinas e muralhas, dizendo: eu não vou fazer porque eu não recebi, eu não vou fazer isso porque eu não dou isso porque eu não tenho. Mas você tem o evangelho, você tem a palavra, você está dentro de uma igreja, você está dentro dos seus irmãos, você participa de tantas coisas. Eu sei que é possível a palavra pegar você. Eu sei que é possível você você acabar com a maldição do passado e viver uma nova vida. É possível. Ah, mas pastor, eu já tenho 5 anos, eu já tenho 15 anos, eu tenho 20 anos de casado. Meu querido, a palavra está aqui, vamos viver o evangelho. A grande prova, gente, é que Jesus morreu há quantos anos atrás exatamente para que houvesse uma mudança, é o antes e o depois. A expressão de Jesus na cruz é isto. E é por isso que nós podemos levar uma nova vida. É por isso que nós podemos ser fortalecidos. Mas eu quero dizer ao marido, quero dizer à esposa, que para levar o evangelho para dentro de casa, a gente não pode ficar esperando o outro mudar. Porque isso é uma inclinação humana. É uma tendência humana. Às vezes a gente pode entrar numa letargia espiritual e dizer assim, ficar falando: se ela mudar, eu mudo. Se ele mudar, eu mudo. Quem tem que começar a mudar é você. Quem tem que começar a mudar sou eu. Nós mudamos um ambiente quando nós mudamos primeiro. Ore. Você já orou pelo seu marido essa semana? Marido, você já orou pela sua esposa essa semana? Nós podemos levar o evangelho para dentro das nossas casas. A palavra aqui também nos diz a respeito dos nossos filhos. Eu quero fazer uma indagação. Porque aqui no livro de Efésios também fala: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Pastor Clodoísio, a boca fica seca mesmo. Quem sabe o negócio da boca seca é quem teve aqui no dia que nós entregamos a moto para o apóstolo. O Irineu está ali, né, Irineu? Ficou com a boca seca, né, Irineu? Amém. Queridos, viver o evangelho dentro da nossa casa
é você poder se perguntar e ter o prazer de responder com alegria. Os seus filhos hoje têm prazer em voltar para casa? Se os nossos filhos não estão tendo prazer de voltar para casa, alguma coisa está errada. Nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos desperdiçando as gorduras e as doçuras. Gente, as gorduras e as doçuras é a recompensa que Deus nos dá de viver a palavra. Gente, viver a palavra de Deus não é só renúncia. Viver a palavra de Deus é receber o galardão da recompensa. Deus nos mima e muito quando nós queremos viver e levar o Evangelho para dentro das nossas casas. Mas às vezes eu fico feliz quando eu ouço determinados jovens que falam, eu quero casar. Nossa, aí eu fico, opa, mais um casal, né? Mais um casal de jovens que quer casar, que maravilha, Deus instituiu o casamento. Aí eu acabo descobrindo que muitos querem casar para sair de casa. Eu quero perguntar à igreja, podemos fazer algo hoje para que os nossos filhos tenham prazer de comer uma pipoca no sofá com a gente assistindo o filme? E se você vier falar assim, pastor, mas meu filho é adolescente não é desse jeito não, adolescente quer ganhar o mundo, adolescente quer conhecer outras pessoas. É verdade, eu concordo com você. O adolescente é uma fase de questionamentos, é uma fase de conquistas e de conhecimento. Mas isso não significa que ele vai perder o prazer de conviver com os pais. Onde é que está escrito isso? Aonde é que está isso? Isso é um engodo, é um engano. Está errado. Os adolescentes, eles querem descobrir o mundo. Se pudesse, eles mudam o mundo também. E a gente tem que segurar eles. Mas eles têm que ter prazer de estar com os pais. Eles têm que ter prazer de viajar com você, de sair com você. Os nossos filhos têm que ter prazer em nos ouvir. Os nossos filhos têm que querer nos ouvir. Os nossos filhos têm que procurar você para te ouvir, para ouvir os seus conselhos. Mas será que nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos filhos, eles querem ouvir o conselho de outras pessoas porque acham que o seu conselho não vai servir? Ou porque nós não temos autoridade para isso? Nós não podemos mais jogar as pérolas aos porcos. Nós precisamos levar para casa esse Evangelho. Viver com os nossos filhos, sabe? Essa palavra também cabe a nós pastores. Cabe a nós que somos os líderes de célula. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode ficar tão empenhado com a igreja, com as ovelhas, e a gente se esquecer da nossa família. Não é verdade, pastores? Temos que cuidar da nossa família, tem que cuidar dos nossos filhos, do relacionamento. Uma vez um pai me perguntou assim, pastor, como é que eu faço para cuidar do meu filho? Como é que eu faço para curtir meu filho? Parecia uma pergunta esdrúxula. E eu fui também o mais simples possível. Eu falei, olha, se você estiver simplesmente lá no final da Afonso Pena, e ele estiver de patins, ou você estiver de bicicleta, ele levar um tombo e você der risada, você está curtindo ele. Ele vai estar olhando a sua risada, que você achou engraçado. Vai ficar encucado. Se você vai lá na escola, o pai e a mãe ver as notas do seu filho, e se você vai lá perguntar para o professor, como é que está meu filho? O seu filho vai ficar sabendo. E ele vai, sabe o que o teu filho vai interpretar? Teu filho vai dizer assim, meu pai cuida de mim. Meu pai, ele está atento comigo. Ele está guiando os meus passos. Isso é curtir os filhos. E eu não fiquei, quando ele me perguntou, pastor, como é que eu faço para curtir meus filhos? Eu não fiquei impactado com a pergunta, mas eu fiquei impactado, sabe com o quê? Porque ele perguntou. Eu achei digno. E quantas vezes nós paramos de perguntar? E quantas vezes nós estamos acomodados? Porque a gente começa a ver uma situação que começa a acontecer no casamento. A gente começa a ver uma poeirinha que começa a acontecer na vida dos nossos filhos. Uma mudança no comportamento da tua esposa. Uma mudança pequena no comportamento do marido. E a gente vai começando a se acostumar. A gente esquece de vigiar. Porque o Evangelho que a gente tem que levar para casa está dizendo, ei, vigiai e orai. Você tem que vigiar, você tem que orar. Na hora que o marido começar a sair da rota, chama ele no canto, chama ele na chincha, fala, marido, olha aqui, o comportamento da palavra, o que a palavra diz é isso. Você está vivendo isso? Põe o marido ali no canto. Marido, a mesma coisa. Os filhos, nós não podemos deixar a educação dos nossos filhos para a escola, nem para a igreja. Aqui, na rede de jovens, na rede de crianças, de bebês, na geração Samuel dos adolescentes,
Nós somos um complemento da tua casa. E esse evangelho é levado para nós, para que a gente possa exercitar dentro da nossa casa. Se sacode aí, meu irmão. Se sacode aí, minha irmã. Comece a pedir agora ao Espírito Santo. Espírito Santo, fala para mim. O que eu preciso mudar para viver a essência desse evangelho? Para que eu tenha um lar fortalecido. Um lar firmado na rocha. Onde todas as pessoas, as famílias da terra, possam olhar para a minha família e para a minha casa e dizer: ali habita o Senhor. E as pessoas poderem elogiar os seus filhos, falar: olha, seu filho é uma bênção, hein? Eu falei: glória a Deus, tem que ser mesmo. A sua esposa é uma bênção, glória a Deus, tem que ser mesmo. Presente de Deus para mim. Eu não sei se eu para ela, mas ela tem cuidado bem de mim. Ela é zelosa. Amém? Queridos, aqui também fala da nossa condição de filho. Temos que beber as gorduras, temos que comer as gorduras e beber das doçuras, mas como filhos também. Efésios 6,4 fala, aqui fala da questão da honra, que nós como filhos temos que honrar aos nossos pais. E é tão interessante esse mandamento. Deus está tão interessado nesse negócio que Deus colocou promessas nesse versículo. Deus ainda diz: se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá, tudo te dará certo, tudo te irá bem, e você ainda terá vida longa. Ou seja, Deus promete ainda longevidade de dias para você. Sabe por quê? Porque Deus quer que as pessoas enxerguem a glória dele na sua vida. Porque é aquele que honrou seu pai e a sua mãe. E hoje, a mídia, a televisão, esse mundão aí afora tem distorcido esses valores. Nós estamos confundindo as coisas. Os filhos estão confundindo as coisas. Quem é filho? Quem é filho? Tem que honrar o seu pai ou a sua mãe, independente se seu pai está fora da palavra ou dentro da palavra, independente de quem seja seu pai, a sua mãe, ou se ele já faleceu, ou se ele não representou alguma coisa, grandes coisas na sua vida. Se você tem que liberar perdão, mas liberar perdão a um pai ou uma mãe que já se foi, isso é uma questão de honra. Hoje é momento para isso, para a gente viver esse evangelho. Porque nós podemos confundir as coisas. Eu quero dizer, igreja, preste atenção aqui. Independente de quem é seu pai e a sua mãe, existe a autoridade estabelecida de Deus sobre a vida deles. Às vezes, podemos ver pais e mães que não sabem desfrutar e usar a sua autoridade. Mas a autoridade está lá estabelecida por Deus. É por isso que Deus fala: honre seu pai e a sua mãe. Eu te darei vida longa. Tudo na tua vida te irá bem. Será que o teu pai, a tua mãe, não está merecendo ouvir de você um eu te amo? Uma nova visita? Será que eu apenas estou indo visitar meus pais simplesmente no dia de comemoração? O que eu tenho feito para aceitar o comportamento dos meus pais dentro de casa? O que eu tenho feito? Falado mal? Ou eu tenho honrado orando por eles? Sendo eu o modelo para dentro da minha casa? Pai e mãe são muito importantes em nossa vida e são a primeira autoridade estabelecida sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Amém? Vocês ainda me amam? Não fica bravo comigo, não? O evangelho, ele é a verdade do Senhor para ser vivida. Hoje nós precisamos ser sacudidos. Por isso que eu comecei esse culto, essa ministração, pedindo perdão a Deus, para que hoje a gente possa refletir o quanto nós estamos levando o nosso evangelho para dentro de casa. E eu quero encerrar aqui dizendo: curta a sua família. Não jogue as pérolas aos porcos.
Viva essa doçura. Coma essa gordura. E você será tão abundante em sua casa e sua família que vocês vão poder repartir para aqueles que nada têm. Receba isso, igreja. Receba. Nós podemos mudar toda a trajetória. A palavra ela é clara. Mas eu quero mais uma vez dizer aqui, para encerrar, para concluir. Vou pedir para a equipe de louvor subir. Não importa o que você viveu até hoje. Não importa o que você viveu até agora. Eu quero te dizer, igreja, olha aqui para mim, preste atenção aqui em mim. Não perca isso que eu vou te falar. Se o Espírito Santo está falando com você, hoje, aqui, se você vai assumir hoje uma nova identidade, uma nova mudança no seu casamento, se você hoje assume uma mudança com a tua esposa, se você, esposa, hoje assume e falou, não, quem vai mudar sou eu vou mudar primeiro, não é meu marido, eu vou salvar esse casamento, eu vou salvar essa história. Se vocês, como pai e como mãe, hoje resolvem trazer alegria para dentro de casa, para que os seus filhos olhem vocês como referência, tudo tem um jeito. Eu digo, leve esse evangelho para dentro da tua casa. Pastor, como eu faço isso? Aprenda a palavra, esteja entre os seus irmãos, e sobretudo, faça uma oração sincera hoje ao Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, eu só tenho errado. Rasgue as suas vestes, se humilhe diante dele, fala, Deus, eu tenho errado mesmo, mas agora eu ouvi essa palavra aqui, eu quero assumir realmente uma mudança, um compromisso, Senhor. Eu quero mudar mesmo de verdade, eu quero ser melhor, eu quero ser uma referência para os meus filhos, eu quero que meus filhos me vejam como um pai, eu quero que meus filhos me vejam como uma mãe sábia que edifica o seu lar. Eu quero ser um jovem, uma referência. Eu quero que meus pais tenham orgulho de mim. Eu quero sim, eu vou destravar na minha casa, eu vou abraçar e vou beijar meu pai e minha mãe. Eu estou tanto tempo querendo receber esse abraço, esse beijo, mas quem vai fazer isso sou eu. E eu vou olhar nos olhos do meu pai e da minha mãe e vou reconhecer a autoridade deles. E vou falar assim, pai, eu te amo. Porque, gente, eu conversando com adolescente aqui, e no culto e lá no encontro, como eu percebo adolescente travado para dizer que ama o pai e ama a mãe. Isso não pode acontecer, isso não é de Deus. Isso a gente sabe de quem é. E nós precisamos nos rasgar. Nós precisamos colocar esse evangelho para dentro das nossas casas, comer dessa gordura e viver dessa doçura que o evangelho nos promete. Nós não seremos considerados pessoas que estão sendo jogadas pérolas aos porcos, porque você assume uma atitude. E nós temos o Espírito Santo de Deus, esse maravilhoso, que se você fizer uma oração dessa tão sincera, eu tenho certeza que ele vai estar gemendo em gemidos inexprimíveis toda essa semana, depois que você ouviu essa palavra, falando com você, te dizendo o caminho, falando, filho, faz isso, escreve um bilhete, escreve uma palavra de amor, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, sabe aquele filho que você tem que perdoar, sabe o pai, a mãe que você tem que perdoar, vai lá e abraça, chora, sabe, rasga as tuas vestes, tira esse peso de cima de você, mas vai ser feliz, o evangelho está aí, e o evangelho tem recompensas. Nós não vamos mais jogar as pérolas aos porcos, as gorduras e as doçuras estão aqui para a gente viver, amém? Eu quero pedir para a igreja ficar em pé. Glória a Deus, Senhor. Eu quero, antes dessa canção, fazer uma oração. Pastores, estejam intercedendo. Líderes de célula, estejam intercedendo, porque eu sei que nesse momento muitas pessoas estão adotando um novo estilo de vida para sua casa. Muitas pessoas estão assumindo no seu coração e no seu espírito verdadeiramente quebrar muitas barreiras, reconstruir esse casamento, reconstruir uma nova relação com seus filhos, pais que vão voltar a ser autoridade dentro das suas casas. Você pode, você tem o evangelho, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo.
Feche seus olhos. Enquanto você ouve essa música, enquanto você ouve o louvor, fale com o Senhor. Se derrame diante do Espírito Santo. Seja tocado pela unção deste lugar nesse momento. Receba o toque. Sopra, Espírito Santo de Deus. Toca cada lar, cada família, cada pessoa que agora está se manifestando, Senhor Deus, diante de Ti, rasgando as suas vestes. Toca, Senhor, toca. Casamentos hoje restaurados, famílias restauradas, relacionamentos restaurados, o Evangelho dentro dos lares, dentro das casas. Adore ao Senhor. O nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento. Adore ao Senhor. Quero dedicar o meu lar a ti. Essa é uma oração sincera do seu coração. Erga suas mãos e declare: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria será abençoada. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença com um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as... Erga suas mãos aos céus e declare: será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença com um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quem verdadeiramente hoje quer assumir esse compromisso de mudança? Levante a sua mão para eu ver você. Faça assim. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós vamos orar por vocês agora. Eu vou pedir para os pastores aqui da frente ficar de frente para lá, que nós vamos orar. Vem, pastora, vem, pastora. Nós vamos orar pela igreja. Você que assume esse compromisso, continue com a sua mão erguida, para que nós possamos agora orar por vocês. Queridos, eu quero que vocês entendam a autoridade que tem nesse momento aqui agora, porque nós estamos sob a cobertura do nosso apóstolo, e todos sabem o quanto maravilhosa é aquela família, uma família equilibrada, uma família referência, e nós estamos sob a cobertura, o manto de cobertura deles, e nós agora, como pastores, nós queremos orar por você que assume esse compromisso. E você vai receber o melhor de Deus. Acredite nessa unção que você vai receber, que ela vai estar sendo ativada no seu coração e na sua vida. Estenda sua mão mais uma vez. Pai querido, Pai amado, estamos aqui agora, Senhor Deus, orando, Pai, pelo povo que se chama pelo Teu nome. Nós queremos, Senhor Deus, liberar a Tua palavra, declarando, Senhor Deus, a excelência da Tua palavra em cada vida, em cada coração.
Espírito Santo de Deus, esteja queimando, esteja gemendo em gemidos inexprimíveis sobre cada vida que agora assume esse compromisso de mudança, seja no perdão, seja no seu posicionamento, seja no seu casamento, seja qual for a área, Senhor Deus. Aqui nós conseguimos agora avistar famílias que estão levando cada vez mais o seu evangelho e viver este evangelho nas nossas casas, no seu lar. E eu declaro que vocês possam comer das gorduras, beber das doçuras, receber o galardão do Senhor e dizer que vai sobrar, porque na tua casa, no teu lar, na tua vida, você terá em abundância e vocês serão modelo e referência. Receba essa oração em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, glória a Deus, papai, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Pai, te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, ela continue como vida. Ela continue, Senhor Deus, queimando em nossos corações e nosso espírito, Senhor. Eu declaro isto como verdade, em nome de Jesus. Vá em paz, o Senhor te acompanhe. Glória a Deus. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença.